dia 17 de julho, está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo os principais destaques aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o meu colega Marcelo Espinosa, também jornalista aqui do Parlamento Catarinense. Boa tarde, Marcelo. Olá, Deluana. Olá, você que nos acompanha pela TVA. Lembrando que você pode assistir ao nosso programa no sinal aberto da TVA, que está disponível na Grande Florianópolis e em Blumenau. Ou ainda, a opção pelo canal da Assembleia no YouTube. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido também pela Rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa a edição de hoje do programa Conecta, aqui nessa quinta-feira, falando das votações que foram realizadas aqui no Parlamento Catarinense ao longo dessa semana. Foram dezenas de projetos analisados nas comissões, inclusive com reuniões conjuntas, depois votados aqui em plenário e aprovados. Grande parte desses projetos, né, Marcelo, de autoria, encaminhados pelo governo do estado, inclusive um desses projetos que busca a isenção de alguns produtos da cesta básica aqui em Santa Catarina. É só do governo do estado, Deluana, foram 35 projetos aprovados nesses 2 dias. Deluana citou aquele da cesta básica. Nós temos uma cesta básica catarinense assegurada por lei e alguns produtos dessa cesta básica tiveram a isenção do ICMS prorrogado. É o caso, por exemplo, de alguns tipos de arroz, alguns tipos de feijão, alguns tipos de farinha. Às vezes tem alguns detalhes técnicos ali, né? Então nem todos os tipos desses produtos vão ser beneficiados por essa isenção. Mas nós tivemos também outros projetos nessa área de isenção de ICMS e de benefícios fiscais para vários outros setores da economia. A gente também teve outro projeto aprovado, Marcelo, que falava do reajuste do magistério aqui em Santa Catarina. Foi determinado um reajuste de 11%. Isso, esse reajuste vai ser pago em 2 etapas. Uma etapa agora já em julho e outra até o fim do ano. 6,5% agora, 4,5% nessa segunda etapa, perfazendo 11%. Além disso, esse mesmo projeto do reajuste aprovou a concessão de uma espécie de bolsa, de um auxílio, se é que a gente pode usar esse termo, de até R$3 mil por ano para os professores que ingressarem em um programa de qualificação que o Estado vai lançar. Ou seja, o professor que estiver nesse programa terá direito a essa espécie de bônus no fim do ano. Então, projetos aprovados, como o Marcelo falou, foram 35 projetos de autoria do governo do estado. Eles passaram pelas comissões aqui da casa antes de chegar para a votação aqui em plenário. E a gente conversou com o presidente Júlio Garcia, presidente aqui do Parlamento de Santa Catarina, que falou um pouquinho mais sobre esse esforço de votação realizado aqui pelo Parlamento. Acompanhe. Mais uma vez a Assembleia demonstrando grandeza, sabendo que os interesses de Santa Catarina estão acima de todos nós e dando mais uma contribuição para o nosso estado, votando em apenas 48 horas, mais de 30 projetos de origem governamental, dando uma contribuição para a ação do governo e também para o estado de Santa Catarina. Foi uma força-tarefa onde eu devo reconhecer o empenho de todos os deputados, de modo especial das comissões e também a presença em plenário para que a gente pudesse cumprir mais essa missão. Os deputados estão de parabéns pelo empenho, pela dedicação, por tudo que eles fizeram nesses dias, se dedicando praticamente dia e noite para que pudessem os projetos serem analisados minuciosamente. Acrescentamos emendas, fizemos com que as nossas sugestões prevalecessem, e esse que é o papel da Assembleia, contribuir para que os projetos do governo sejam aprimorados. E além desses projetos de autoria do governo do estado, os deputados também aprovaram outros projetos que tramitavam aqui na casa, que foram apresentados pelos próprios deputados. Inclusive, um desses projetos, Marcelo, cria aqui em Santa Catarina um cadastro estadual de pessoas em situação de rua. Esse projeto, Deluana, ele na realidade foi incorporado a um projeto que o Executivo também mandou naquele pacote de quase 60 projetos que chegou recentemente aqui na Assembleia. O projeto original é do deputado Alex Brasil e ele foi incorporado a esse projeto do Executivo e, com base nesses 2 projetos, os relatores da matéria nas comissões elaboraram uma emenda substitutiva global, que é como se fosse um novo texto incorporando o texto dos 2 projetos. Para que vai servir esse cadastro? O objetivo principal dele é ter dados, identificação das pessoas em situação de rua, para, com base nesses dados, aí sim elaborar-se políticas públicas voltadas às pessoas que estão nessa situação. Até porque você tem N pessoas em N condições diferentes. Tem desde pessoas que têm dependência química, pessoas em conflito com a família, pessoas que foram para a rua por desemprego. O projeto agora vai para o governador, que vai decidir se vai sancionar ou não. E a gente segue acompanhando, então, esses projetos aprovados, então, agora seguem para a sanção do governador. A gente acompanha e depois também noticia se eles viraram lei aqui em Santa Catarina.
Agora a gente fala um pouquinho sobre o dia em Santa Catarina, o Dia da Paz e Conciliação, que vai ser comemorado aqui no estado a partir dessa semana. São várias atividades que serão realizadas em várias cidades aqui do estado de Santa Catarina: Florianópolis, Criciúma, Joaçaba, Tijucas, São Joaquim e Imaruí. Várias atividades voltadas para o social e também para atendimentos jurídicos. Tudo isso baseado em um projeto de lei que foi apresentado pelo deputado Márcio Machado, criando esse dia aqui no estado. O deputado conversou com a gente e falou um pouquinho mais sobre essa iniciativa. Acompanhe. Dia 22 de julho é o Dia Estadual da Paz e da Conciliação, para que a gente possa ter uma sociedade melhor, equilibrada, justa, porque o abismo atrai abismo. Então, quanto mais confusão, mais desajuste, pior é para todos. Então, a importância de termos as palestras, ter os simpósios, a sociedade se organizar, fazer movimentos, caminhadas, para que a gente possa ter esse dia 22 de julho, um grande dia de conscientização da paz e da conciliação. Lembrando que quem quiser mais informações sobre toda essa programação dessa Semana Especial de Paz e Conciliação com as cidades e os eventos que serão realizados em cada cidade, pode pedir informações pelo telefone 48-9997-4916. Repetindo, 48-9997-4916. Agora a gente fala um pouquinho das redes sociais aqui da Assembleia Legislativa e também dos deputados com a nossa colega Camila Levian. Tudo bom, Camila? Tudo bem, Deluana? Tudo bem, Marcelo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algas, especificamente sobre microalgas. Esse é o destaque do nosso deputado Jair Mioto, do União Brasil. Ele, inclusive, nas suas redes sociais, falou sobre a importância dessas macroalgas, que desde 2019 é uma pauta que ele defende bastante aqui na casa e que agora passou, então, pela Comissão de Economia da Alesc, e esse vai ser um passo decisivo também para os nossos produtores desse tipo de item, porque a isenção de ICMS para esse produto pode favorecer economicamente esses produtores para apostar nesse tipo de cultivo que vem sendo incentivado também pela EPAGRE. Nós temos o nosso destaque da Assembleia nas redes sociais, que é sobre as mulheres que estão detentas, privadas de liberdade e gestantes. O nosso destaque das redes fala sobre a tutela do Estado em presídios femininos, penitenciárias e também centros socioeducativos. Então, é sobre o atendimento ginecológico no pré-natal, no parto e no pós-parto para essas mulheres. Foi o que determinou, então, uma lei que foi aprovada aqui na Alesc, já está em vigor. Essa lei foi de autoria do deputado Rodrigo Minotto e vai estabelecer que a gente tenha atendimento para essas mulheres também no SUS e nas unidades de saúde. As gestantes que têm plano de saúde privado também vão ter que ser atendidas de maneira mais ampla, assegurando esse direito para essas mulheres que tanto precisam no momento de gerar uma nova vida. Esses são os nossos destaques de hoje das redes sociais. E sempre dá para nos acompanhar na Assembleia SC, que é o nosso @. Isso, Assembleia SC. Muito obrigada. Então, Camila Levian, trazendo as novidades das redes sociais da Assembleia Legislativa e dos deputados aqui de Santa Catarina. E o Parlamento Catarinense vai contar também com um novo restaurante que vai ser instalado aqui na sede do Parlamento, no centro de Florianópolis. Um lugar que, além de servir comida aqui para os servidores, para os deputados e para os visitantes da casa, também vai servir como uma escola, atuando na formação de jovens nessa área de culinária. A nossa colega Amanda Santos preparou uma reportagem que você assiste agora. Quem já fez alguma refeição no antigo restaurante da Assembleia não vê a hora de ver ele reativado. E isso está mais perto do que nunca de acontecer. Nessa terça-feira, um acordo de cooperação técnica com o SENAC foi assinado. A parceria prevê a implantação de um restaurante-escola nas dependências do Parlamento Catarinense. A presença do restaurante nada mais é do que a oportunidade de a gente ganhar tempo no serviço. O SENAC é uma instituição de respeito, uma instituição que prima pela qualidade. Com a assinatura do termo, a Assembleia Legislativa dá início a uma nova fase ao restaurante que hoje encontra-se fechado. Como a estrutura já existe, o impacto financeiro é mínimo. A ideia é oferecer um serviço público de qualidade. E com a parceria com o SENAC, o local vai servir de formação de jovens. É combo completo: alimentação com responsabilidade social e preço justo.
Isso aí traz mais frutos para a nossa gastronomia de Santa Catarina, até porque a gente vai funcionar como um restaurante-escola, onde vem chefes para preparar diversos pratos, funciona mais ou menos como igual o restaurante que nós temos no Senado. E a gente está querendo mostrar a gastronomia catarinense para todos que visitam aqui, que venham visitar a Assembleia. Após a assinatura do convênio, a Assembleia vai abrir licitação para compras de equipamentos. A supervisão técnica vai ser de responsabilidade do SENAC, que vai fazer do espaço uma extensão prática de seus cursos na área de gastronomia e hospitalidade. Os cuidados com a qualidade dos produtos e atendimento especial para usuários que tenham determinadas restrições também vão ser prioridade no novo restaurante escola. No nosso cardápio, aqui na LESC, pretende atender a todas essas necessidades pontuais. Por quê? Porque nós temos que ter uma integração e uma abordagem que atenda a todos os nossos consumidores. A assinatura reforça os pilares que marcam a gestão atual, que quer unir formação profissional, inclusão social e aproveitamento inteligente dos espaços públicos. E a Assembleia Legislativa também realizou uma audiência pública nessa semana sobre a situação dos jovens infratores aqui em Santa Catarina, com foco no atendimento prestado pelos conselhos tutelares e também pelas forças de segurança. A nossa colega Camila Levein acompanhou também essa audiência pública e traz mais informações. O auditório Antonieta de Barros estava cheio nesta segunda-feira para debater um problema social complexo. Como conduzir os menores que cometem infrações em Santa Catarina. A deputada Paulinha, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Assembleia Legislativa, promoveu uma audiência pública com o objetivo de criar um modelo unificado de atuação entre os órgãos estaduais. Nós estamos diuturnamente sendo surpreendidos por notícias de conselheiros tutelares afastados das suas funções por denúncias de prevaricação da sua função, ou seja, que não estão cumprindo com a sua função, né, supostamente, principalmente nos casos em que há envolvido um menor infrator. Por que isso tem se tornado tão constante? Porque, eventualmente, um menor infrator, por exemplo, que está faccionado, ele acaba, na ação do conselheiro tutelar, sem proteção dos demais órgãos de segurança, colocando em xeque a segurança da vida de um civil, que é o caso do conselheiro. Essa falta de entendimento sobre protocolos tem feito com que órgãos, e aí eu me refiro ao Ministério Público, à Polícia Civil, à Polícia Militar, enfim, que tem o mesmo objeto, que é a salvaguarda e a proteção das crianças, entrarem em conflito com os conselheiros. Santa Catarina tem hoje 396 adolescentes internados nos 20 centros de atendimento socioeducativos do estado. A principal questão é o abandono familiar em relação a esse adolescente que cometeu o ato infracional. Porque a gente sabe que o adolescente ainda não é totalmente capaz, não tem aquele senso de responsabilidade, então precisa saber como atuar para suprir esse abandono familiar e recolocar esse adolescente num caminho que vai ser um futuro melhor para ele. Então a gente pensa muito nisso, nesse trabalho, nessa transformação e na criação de uma vida melhor para o adolescente e para a sociedade. O presidente da Associação Catarinense de Conselheiros Tutelares ressalta que uma visão mais clara do papel do conselheiro tutelar é fundamental para melhorar não só o atendimento às crianças e jovens, mas também ajudar a resgatar o interesse da população em exercer esse papel. Isso é muito importante por quê? Porque se cria fluxos de como a gente atender, fazer aquele atendimento inicial da criança e do adolescente que cometeu o ato infracional. Porque por mais que ele cometeu aquele ato infracional, ele tem que ter os seus direitos garantidos na legislação. E muitas vezes acontece algumas situações onde que é chamado os conselheiros tutelares antes mesmo de chamar a própria família, que é o responsável legal por essa criança. Então a gente quer criar fluxo e um diálogo para que isso realmente aconteça e que a lei seja respeitada como ela deve ser. A audiência pública durou aproximadamente 3 horas. Ao fim, a deputada Paulinha propôs a criação de um grupo de trabalho para alinhar de maneira efetiva um modelo de atuação conjunta. Além disso, outros avanços também foram anunciados. Hoje nós temos, para que tenha uma ideia, 32 delegacias especializadas no atendimento à criança e adolescente no estado todo, 32.
nós vamos passar a ter mais 26 unidades especializadas nesse atendimento nos próximos meses. Veja, nós vamos quase dobrar essa especialização no atendimento. Então, essa é a grande notícia que a gente tem a passar. Marcelo, como a gente viu ali na reportagem, então foram gerados alguns encaminhamentos nessa audiência pública. O principal deles, Deluana, é a criação de uma comissão que vai ser formada por representantes de conselheiros tutelares, pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Santa Catarina, por representantes das forças de segurança pública e também por outros órgãos que estiverem envolvidos com essa questão, no sentido de deixar bem claro qual é a função de cada um. Muitas vezes o conselho tutelar precisa acionar a polícia para atuar em alguma ocorrência e geralmente nessa situação é que acontecem os conflitos. O interessante é que cada um saiba exatamente qual é essa atribuição para que não haja esse tipo de conflito e essas queixas que foram feitas durante essa audiência. Então, a reportagem completa dessa audiência pública está na agência de notícias aqui do Parlamento, www.alesc.sc.gov.br. O programa Conecta vai ficando por aqui. A Assembleia Legislativa está presente nas principais redes sociais. Você pode nos acompanhar por meio do @AssembleiaSC. Uma boa tarde para todos.